a mais uma atividade da nossa casa. Boa tarde a todos que nos acompanham pela página do Instagram. A gente vai dar início ao trabalho de hoje, lendo uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, no qual ele nos fala: Deus nos guia, sempre nos dando a orientação de nossas vidas, mas precisamos ser receptivos para ouvir a sua voz, sabendo-a interpretar através das circunstâncias que cercam nossas vidas, levando-nos ao maior progresso espiritual de nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia sem jamais abandonar-nos. Então, a gente tem alguns avisos, diante das nossas atividades, que todo sábado, a gente tem um momento de vibração, temos logo após a nossa palestra, em seguida a atividade do passe. Nas segundas-feiras temos o Evangelho, logo em seguida também temos o passe. O nosso Evangelho na segunda-feira é às 19 horas. Nas terças-feiras, de forma online, a gente tem um estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos na quinta, às 21 horas, os estudos da obra de André Luiz, também online. Na última sexta-feira do mês, a gente tem Caravana no Lar. Além disso, também temos a Juventude, que acontece toda sexta-feira, às 17 horas, aqui na casa. Sintam-se todos convidados. Quem tiver adolescente em casa, também é um momento de aprendizado. No sábado também, além do trabalho de palestra, a gente também tem um trabalho da evangelização infantil. Nos domingos, de forma quinzenal, a gente tem um estudo da mediunidade, que esse é para os trabalhadores da casa, quem faz os estudos de ESD. Temos os estudos da obra da Joana de Ângeles, que é de forma online, às 19 horas. E também temos o estudo da obra A Gênese, que também é de forma online, pelo Google, às 19 horas. Então, assim, quem quiser participar desses estudos de forma online, pode estar procurando algum dos trabalhadores para mais informações. Na recepção, sempre lembrar quem está em tratamento, passar na recepção para anotar seus passes, E a gente está vindo aí realizar no próximo mês, a gente já está convidando todos vocês que fazem parte para o nosso 10º aniversário, que vai acontecer dia 16 de novembro no Memorial Expedito Resende. Então, de já, sintam-se todos convidados. Então, agora, para a gente dar início, continuidade, na verdade, a gente vai fazer a nossa prece. Quem quiser se sentir à vontade, vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade bendita de estarmos reunidos, de estarmos envolvidos com o amor do Cristo. Agradecer a Deus pela nossa família, o nosso lar, por todos os nossos familiares e amigos, que através da luz bendita deste Evangelho, dessas palavras que hoje serão proferidas, nós possamos levar amor através desses ensinamentos a todos aqueles que nós encontrarmos, aqueles que são da nossa família, dentro dos nossos lares, os nossos amigos, e todos aqueles a qual a gente encontra que possa estar precisando de auxílio, que possamos auxiliar através de um abraço, de uma palavra amiga, e que possamos expandir a todos aqueles a qual nos encontrarmos os ensinamentos que iremos receber aqui hoje, que esses ensinamentos também sirvam-nos de auxílio, de amparo e de consolo para nossas dores e as nossas angústias. Que o Divino Mestre Jesus e Maria de Nazaré permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora quem vai fazer nossa palestra hoje é a Lucélia, na qual ela vai falar sobre o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho.
Então, boa tarde a todos. Cumprimentar aos nossos amigos que estão online, cumprimentar a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui hoje. E quando eu comecei a ter contato com essa obra, né, do Chico Xavier, psicografada pelo Chico, de autoria de Humberto de Campos, eu fiquei maravilhada. Como todas as obras espíritas, a gente acaba, digamos assim, sem saber por que ela chega até a gente, né? E quando me indicaram esse tema, eu fiquei preocupada e fui buscar estudar. E está com uns 3 ou 4 meses que a gente estuda somente essa obra, para essa conversa. E se a gente observar, bem no início tem assim, um estudo profundo sobre a missão espiritual do Brasil no mundo, explorando a obra de Chico Xavier e o papel do Evangelho na cultura brasileira. Então aí eu chamo a atenção de vocês para a palavra missão. Missão é uma palavra muito forte, carregada de muitos sentidos. E missão é algo que é dado a cada um de nós, pelo Cristo. Cristo, quando nos dá a possibilidade de reencarnarmos, a gente vem com uma missão. Uma missão que pode ser na família, uma missão que pode ser na comunidade, uma missão que pode se estender a um grande público. Aqueles que devem muito, né, já ouviram, vão ser expositores espíritas. Então, esses devem bastante, né? Porque, na verdade, a missão é uma palavra que também traz responsabilidade. E a missão do Brasil é ser pátria do Evangelho. E o Cristo escolheu o Brasil, a terra do cruzeiro, para transferir a árvore da terra prometida para a terra do cruzeiro. E quando a gente fala de árvore, né, a gente vai estar falando de uma estrutura que ela tem raízes, caule, galhos, folhas, frutos. Então, é extremamente importante a gente visualizar o nosso país como essa nação, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas percebam, eu gostaria muito de pedir o olhar generoso de cada um de vocês, tanto encarnados como os desencarnados, para entender que essa missão do Brasil, ela não é, e muito se pode pensar que seja, de ser a referência econômica, de desenvolvimento tecnológico, né? Aqui todos podemos até esperar um dia, mas a nossa missão, ela é espiritual. Quando Jesus resolveu transplantar a árvore do seu Evangelho para o Brasil, para a terra do cruzeiro, ele entendeu que aqui se nasceria de novo. Se nasceria de novo a fé cristã. E aí a gente pode imaginar como é que estava o Brasil, como é que estava o mundo durante essa visita que o Cristo fez. E que a obra, se a gente conseguisse trabalhar essa obra, precisaria de inúmeras palestras. Porque a cada capítulo tem um ensinamento e tem uma discussão permitente. Mas se a gente observar essa visita que o Cristo fez ao orbe terrestre, ele ficou extremamente triste, porque a gente saía de um período medieval, onde as pessoas usavam o santo nome dele em vão, e para complicar ainda mais a situação da humanidade, era usada através da Inquisição, perseguição, através do nome do Cristo. Então, o que fazer diante de uma situação que os seres humanos precisavam nascer de novo para essa fé cristã? E qual seria esse lugar desse nascimento da fé cristã? Então, mais ou menos nesse período, Jesus ele decide transplantar essa árvore, né? E qual seria esse lugar? A terra do cruzeiro. Chama um dos seus anjos abnegados, né, fiéis, Ismael.
E ele diz o seguinte: Ismael, te dou uma missão. A missão é ser o governador do Brasil, da pátria do Cruzeiro. Porque até então não existia essa denominação Brasil. Foi até trabalhada essa questão, por que mudou esse nome? Por que foi dado, em vez de Terra do Cruzeiro, Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, aí evoluiu até Brasília. Então, para não usarem mais o nome do Cristo, a cruz do Cristo, para todos os problemas que a gente iria enfrentar, desde a colonização até o período da República, que é quando o Brasil conquista a sua maioridade. Então, Jesus chama seu mensageiro, Elio, e convoca os seus anjos para comunicar essa transferência. E pergunta: qual é o melhor lugar para ser essa terra, para transportar essa árvore do Evangelho? E qual a resposta que ele recebe? E aí a gente pode pensar, será que Jesus não sabia o local ainda? Então, o Jesus é o governador do planeta Terra. O planeta Terra tem mais ou menos quantos anos? 4,5 bilhões de anos. Então, ele governa e orienta tudo há 4,5 bilhões de anos. E o Brasil, 500 e poucos anos. Então, ele já sabia para onde ir, mas como bom professor, ele pergunta, porque ele quer ouvir a resposta. E quando a gente entende que o Brasil ele tem essa missão evangelizadora, é possível a gente perceber que a espiritualidade ela tem um cuidado muito grande conosco. Porque ela vai cuidar de todos os fatos, respeitando o nosso livre arbítrio. Quando a gente assume a missão antes de encarnar, a gente também traz o livre-arbítrio. Então, eu posso seguir na missão que eu escolhi, ou eu posso sofrer algum desvio. Mas o Brasil, ele segue a missão. E aí, pergunto para vocês, quais são as etnias que compõem o nosso país? Indígenas, negros e os brancos. Tudo pensado de forma mais perfeita pela espiritualidade. Quando a gente observa hoje em jornais, ou até mesmo nas ruas, a gente vê um número crescente de imigrantes que continuam chegando aqui no nosso Brasil. Venezuelanos, bolivianos, colombianos. Estava dando aula uma vez sobre imigração, e aí eu encontrei, por acaso, um vídeo na internet mostrando uma equipe de militares brasileiros que ficam na fronteira com a Venezuela, recebendo as pessoas que chegam. E o vídeo é tão impactante pela solidariedade que o povo brasileiro acolhe. Então lá, quando o venezuelano migrante ele chega, ele é recebido pelos militares e ele é destinado a vários locais específicos. Chega com documento, chega com fome, não tem roupa, e ele vai sendo destinado às suas localidades. Todas as igrejas, religiões do local, eles se reúnem diariamente para fornecer alimentação, cuidado para aquelas pessoas. Então, um país que recebe o seu migrante dessa forma, ele está exercendo a missão de pátria do Evangelho. Porque aqui nós não distinguimos religião, cor e origem. E essa é a nossa missão, que não é fácil. Então, Elio, ele é responsável por sugerir a Jesus transplantar a árvore do Evangelho para a terra de Santa Cruz. Mas Jesus, como professor que é, ele já sabia, mas pergunta:
Eliú, qual o melhor lugar? Né? E a partir daí, Eliú começa a entender que a ordem do mestre era fazer do Brasil, a terra de Santa Cruz, a sua árvore do Evangelho. Para isso, a espiritualidade cuidou de todas as coisas. Mas vocês podem perguntar, Lucélia, naqueles idos de 1500, como é que Cabral sai de Portugal e por um acaso atravessa o Atlântico inteiro e chega até aqui? Na verdade, foi tudo uma inspiração divina. Por quê? Henrique de Sagres, o Eliú encarnado, na sua encarnação como Henrique de Sagres, ele recebe a missão do Cristo de encarnar em Portugal, de cuidar dessa parte da navegação, fundar uma escola, a Escola de Sagres, que ainda hoje está lá conservado o prédio, as placas de homenagem. E é ele que vai lançar Portugal nessas grandes navegações. E Jesus pediu, Eliú, eu quero a pátria mais pobre da Europa, que esteja sem condição. E aí decidiram por Portugal. Só que a gente tem que lembrar que Portugal também é uma nação cristã. Então a decisão do Cristo já estava feita, pronta. E precisamos lembrar também que os jesuítas vieram com esses portugueses para implantar na pátria do Evangelho o cristianismo. Então observe o cuidado da espiritualidade. Trazer um povo cristão para uma terra de homens e mulheres humildes, os indígenas, que não conheciam ainda o frenesi do capitalismo. Os indígenas não eram preguiçosos, não são preguiçosos, apenas não precisavam desenfreadamente do lucro. E eles acolhem esses portugueses. E aí a gente pode pensar, e a escravidão? Né? E o processo que passou durante todo o período que a gente sabe que o Brasil foi um dos países que mais escravizou negros. Também tem uma resposta do alto. Então, para Cabral chegar até aqui, ele teve inspiração divina. Ele atravessou os mares e conseguiu chegar até a terra de Santa Cruz. E aí, Ismael, ele, governador do Brasil, ele define uma bandeira nas primeiras reuniões com Cristo. E essa bandeira vai seguir a nossa pátria: Deus, Cristo e caridade. Então a escolha de Ismael foi pensada pelo Cristo para que o seu objetivo de plantar aqui a árvore do Evangelho se confirmasse. Então a nossa bandeira de pátria do Evangelho é Deus, Cristo e caridade, envolvendo uma nação pobre, os portugueses, uma nação humilhada, os negros, e uma nação pura, os indígenas. E aí a gente pode pensar o seguinte: por que uma nação humilhada? Por que os negros foram escravizados? Porque quando começa a colonização, pessoal, acontece todo tipo de sorte. Existiram aquelas pessoas que vieram para explorar o território, existiam aquelas pessoas que vieram para fazer o mal. Lembrem-se, o livre-arbítrio. Quem veio para o Brasil? Presos, condenados.
Só que o Brasil, ele é a pátria do Evangelho. E qual é a nossa missão? Escola. Então, quem está aqui, quem reencarnou no Brasil, tem a oportunidade de renascer. Nos é dada essa oportunidade. Quando Ismael pede a primeira reunião com Jesus, ele vai lá e diz: Senhor, está dando certo não esse seu negócio aí? Olha, essa sua história eu acho que não vai dar certo não. Olha, a gente começou tudo muito bem, obrigado. Cabral chegou, estavam lá os índios, tudo gente boa, receberam, acolheram. Aí começou a briga. Tomar a terra dos índios, os índios tiveram que fugir. Agora, para complicar mais a história, estão escravizando os irmãos negros e trazendo a força para cá. E maltratando. E aí Jesus, né, dá a sua orientação para Ismael. Né? Qual é a orientação para Ismael? Primeiro, que todos nós, como eu já falei, temos o livre-arbítrio. Né? Então não se pode tolher o livre-arbítrio e não se pode esquecer do Instituto Imortal da Justiça Divina. E aí você já deve ter ouvido isso. A quem há muito é dado, há muito é cobrado. Então Jesus reafirma: não existe castigo, pessoal. Muitas vezes, na nossa infância, muita gente foi educada pelo castigo. Faça isso não que Deus castiga. Deus não castiga, mas existe a lei da causa e efeito. Ação e reação, essa é certa. Então não se pode, como ele coloca, tolher o livre-arbítrio. Não se pode esquecer do Instituto Imortal da Justiça Divina. Mas ele faz um pedido bem facinho a Ismael. Por isso que ele procurou entre os seus mais devotados anjos aquele que podia realizar essa missão. Ismael, vá lá nas partes mais difíceis. Aquelas pessoas que foram cruzados, lutaram nas cruzadas. Aquelas pessoas que foram príncipes feudais, que cobravam a todo custo os impostos. Aquelas pessoas que foram padres e inquisidores na Idade Média. Eu acho que nessa hora Ismael pensou: meu Deus, se o negócio já está ruim, do jeito que está, como é que vai ser quando esse povo, gente boa todinha aí, encarnar e for para o Brasil? Porque qual seria a parte mais fácil da história? A encarnação de espíritos evoluídos. Então, se é para ser a pátria do Evangelho, vamos mandar para lá todo mundo que já está pronto. Mande meia dúzia de anjos. Mande aquelas pessoas que já estão nas suas últimas encarnações, aqueles espíritos perto da perfeição. E o Cristo diz: buscai os locais onde o débito é grande. Porque eles vão ter a oportunidade de reparar esse débito. Então, esses irmãos que reencarnaram com pessoas que sofreram o instituto da escravidão, foi uma oportunidade dada pelo Cristo para que reparasse as suas dívidas. E aí a gente sabe, porque é contado isso nos livros de história, do sofrimento do povo africano,
trazido como escravo aqui para o Brasil. Então, na verdade, essas pessoas, elas tiveram a oportunidade muito grande de reparar os seus erros. Porque se a gente observar esse povo que estava na Inquisição, eles foram extremamente cruéis em nome do Cristo, em nome da Igreja. Então, Humberto de Campos, que foi o espírito escolhido para trazer essa mensagem, ele traz uma história minuciosa de cada feito desse período. E observe que o Brasil está muito distante da perfeição, porque nós somos escola. Ah, Lucélia, mas quem encarna na Europa são os mais perfeitos? Não. Não necessariamente. A Europa, os países europeus, a obra também traz esse fato, ela faliu como representação da pátria, do Evangelho. Roma teve o seu período de destaque, cumpriu sua missão. França teve um período de destaque, cumpriu sua missão. Mas a necessidade era encontrar um lugar que a junção desses povos fizesse nascer a esperança de uma pátria do Evangelho. Qual é a nossa responsabilidade diante disso, pessoal? De todo esse trabalho que o Cristo tem, de todos os cuidados que ele teve com o nosso país, até a invasão holandesa, na cidade de Recife, foi cuidada e orientada pelo Cristo. Porque ele queria tornar um local onde viesse um príncipe que tivesse um coração amoroso, para plantar ali a liberdade para muitos humilhados. É tanto que quando Maurício de Nassau ele chega em Recife e ele funda a cidade de Maurício, ele consegue juntar um número muito grande de pessoas que o admiravam. E todos aqueles escravos que chegavam até ele pedindo a liberdade, ele alforriava. Então foi um período pensado também pelo Cristo para que a pátria pudesse começar a aprovar esse novo instituto de liberdade e de justiça. Ismael, governador do Brasil, ele também orienta as bandeiras. E aí a gente voltando para a parte de história, é um livro que traz muitos fatos históricos, é nessas bandeiras que eles encontram ouro. Ismael também fica preocupado. Senhor, o ouro não vai piorar a situação do Brasil, não. O povo altamente ambicioso. Todo mundo doido por dinheiro. Será que não piora mais ainda, não? A gente não está querendo melhorar, não. Aí você inventa umas coisas. Agora vão achar ouro. Só que através do ouro também se dava a melhoria econômica do país. E observe que a maioria dos países, me arrisco a dizer todos, nos seus processos de criação, colonização, desenvolvimento, passaram por desagregação, por fragmentação. O Brasil não teve, nos seus 524 anos de existência, nenhum momento de desagregação do território. Isso foi cuidado da espiritualidade. Em vários momentos, o sul do Brasil inventou que queria se separar. Até um dia desse, né? Não vai.
Porque quem cuida do nosso país é o próprio Cristo. E na nossa previsão, na nossa missão enquanto país, não existe essa possibilidade de desagregação do território. Nós somos uno. Então o ouro veio também para testar o povo brasileiro dos seus limites, das suas possibilidades de evolução econômica. E aí a gente chama a atenção para vocês sobre a liberdade. Porque quando a gente reconhece que a nação negra, e aí a gente pode falar, porque o nome que se chama, que se diz atualmente, são os pretos, não tem questão, racismo não está envolvido, o nome correto. Eles precisam passar por essa escola para entender que a sua missão é evoluir. E o processo de libertação dos escravos foi um processo lento, gradual e árduo. Ainda hoje a gente convive com essa, digamos assim, mácula na nossa história. Quando a gente busca políticas públicas para que o negro ele continue tendo inserção na sociedade. A política de cotas. As pessoas que fazem concurso vestibular pela política de cotas. Por que o nosso Brasil, hoje, no século XXI, ainda luta por isso? Por que muito se fala dessa atenção especial dos negros, para os negros, para as políticas de cotas? Porque a liberdade, pessoal, é algo que foi plantado lá no século XIX, 1888, pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, mas que ela é alcançada gradualmente, período após período, até os dias atuais. E aí, quando a gente conversa sobre políticas públicas e chama a atenção para esse fato, que o Brasil foi o último país a libertar os escravos, e muitos dos meus alunos contestam, não, professora, mas isso não é mais tão relevante. Se a gente olhar para as universidades, os principais cursos de elite, a gente observa que ainda é muito pequeno o número de negros. Se a gente olhar para uma turma de medicina, de direito, de engenharia, então o nosso débito com a nação negra continua. Então, como pátria solidária, que trabalha a caridade, a espiritualidade, ela continua amparando todas essas decisões. E a liberdade, ela veio através de um processo lento e gradual, começando com leis, como a lei do ventre livre, até a abolição da escravatura no século XIX. Então, foram muitos séculos onde essas pessoas viveram à sombra do castigo físico. E aí a gente diz assim, mas será se eles não mereciam? Você não disse que era um resgate? E aí a gente tem que incluir nessa reflexão também a questão do livre-arbítrio. Então, as nações escolhidas para formar Brasil, pátria do Evangelho, tiveram a sua história plantada e traçada segundo a lei de causa e efeito. E a missão do Brasil continua. Nós somos um país que constantemente estamos acolhendo
estrangeiros. Constantemente estamos recebendo pessoas de outros países. E agora a gente não fala mais de etnia, a gente fala de nacionalidades. Locais onde vivem regimes sangrentos. Recebemos muitos do Oriente Médio, da Síria, do Líbano, da Jordânia, Israel. E se a gente for buscar o momento que essa obra foi psicografada pelo Chico, é o ano de 1938. O que aconteceu no mundo em 1938? A gente estava às portas da Segunda Guerra Mundial, que começa em 39 e vai até 45. Um dos momentos mais tristes da humanidade. E todos aqueles que estiveram vivendo aquelas dores, eles tiveram também a oportunidade de resgatar os seus débitos. E tem geralmente, né, todo mundo é ser humano, todo mundo fica chateado, fica magoado. Tem uns que tem um melindre muito maior do que os outros. E às vezes quando a gente encontra algumas pessoas que se melindram demais, que tem muita dificuldade em aceitar críticas, mesmo as construtivas, a gente tem que pensar o seguinte, que é muito melhor eu sofrer uma crítica do que eu criticar. É muito melhor eu ser magoado do que eu magoar. É muito melhor eu sofrer o castigo do que eu castigar. Porque a partir do momento que eu estou castigando, que eu estou punindo, eu estou gerando para mim um débito imenso. E esse débito, em algum momento, eu vou ter que zerar. Eu vou ter que pagar. Esse débito, ele vai me encontrar. Mesmo que eu ache que eu sou perfeito. Então, todos esses movimentos no Brasil, das pessoas que estiveram envolvidas, né? O próprio Tiradentes, o ícone do nosso processo de independência, tudo que ele sofreu, foi um mártir, ainda hoje é lembrado, o dia 21 de abril, em função do nome dele. Foi um resgate. E o Humberto de Campos, o autor do livro, né, que o Chico psicografou, ele fala do resgate de Tiradentes, que foi um inquisitor, trabalhou na Santa Inquisição. E ele foi chamado por Ismael. E primeiro a espiritualidade pergunta: você quer resgatar esse débito? A oportunidade é essa. Você quer, você vai passar por isso, por aquilo. Não vai ser fácil. Não é uma missão que você vai ser a pessoa mais amada do mundo. Você vai sofrer dores físicas, morais. E mesmo assim você quer? Quero. Com isso, eu pago o meu débito? Pago. E assim Tiradentes veio com a missão de plantar essa semente da independência. E a partir daí, a gente passa por outros períodos, onde o Brasil recebe a visita de Portugal. A partir de 1808, o rei Dom João VI vem com a família real para o Brasil, fugindo da Revolução Francesa, fugindo da imposição de Napoleão Bonaparte, da invasão a Portugal de Napoleão Bonaparte. Logo depois, Dom João, com a restauração de Portugal, é chamado de volta e deixa seu filho, Dom Pedro I,
com o objetivo, orientado pela espiritualidade, de proclamar a nossa independência. E Dom Pedro I, ele não consegue cumprir sua missão até o final, porque ele retorna para Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, para governar o Brasil. E é um dos momentos mais interessantes dessa obra, quando eles falam do período da regência, que Dom Pedro ele não tinha condição de governar a 5 anos de idade uma criança. Quando é que ele vai ser o último imperador brasileiro? Com 15 anos. Vão ser 10 anos de período regencial. Então, nesse período, todas as falanges espirituais, todos os orientadores, o próprio Ismael, cuida que a nação ela continue unida, até Dom Pedro II ter a maturidade, que não era tanta maturidade assim, para poder governar o Brasil. E por que a gente coloca aí? Fim da assistência direta do mundo espiritual. Porque durante todo o momento do governo de Dom Pedro II, a gente teve a assistência espiritual. Continua tendo. Mas é declarada a nossa maioridade quando Dom Pedro II é expulso do Brasil e é proclamada a nossa república. E a partir daí, do nosso momento enquanto República Brasileira, a orientação espiritual de Ismael é: vão, meus filhos, estão grandes já, estão adultos. A nossa assistência continua, mas agora vocês vão começar a caminhar um pouco mais com as próprias pernas. E dessa forma, a gente consegue atingir essa maioridade. Se a gente observar essa obra, de Ismael, essa orientação que ele faz no Brasil, é principalmente para dizer que estamos diante da misericórdia do Cristo, constantemente, diariamente. Como é que a gente observa isso? A nossa terra é extremamente fértil. O nosso país ele é tão abençoado que ele encontra-se em cima de uma placa tectônica, ele não sofre terremotos. Os furacões eles não podem ultrapassar a linha do Equador devido ao movimento de circulação do planeta. Então a gente não tem furacões. Ah, Lucélia, mas aí um dia desse eu ouvi dizer que vai ter uns ventos de 100 km por hora, porque o ser humano está interferindo de uma forma tão extrema no meio que está causando outras adversidades. Mas o nosso país ele foi escolhido de uma forma tão misericordiosa que aqui a gente não enfrenta extremos. Que aqui a gente não enfrenta os extremos do clima, das adversidades. E aí como é que eu transformo? Como é que eu evoluo enquanto Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? O que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu vou agir? A minha pátria é a minha casa. Eu tenho que conseguir ser o melhor possível para mim e para a minha família. Porque você pode dizer assim: ah, Lucélia, mas aqui o Brasil tem um grande número de corruptos. A justiça brasileira é extremamente duvidosa. Em nenhum momento a gente disse que aqui era um paraíso. Mas em todos os momentos se diz que aqui é uma escola. E como numa escola tem aqueles alunos que vão passar direto. Tem aqueles alunos que vão repetindo, ano após ano, a mesma série. Então, a missão do Brasil é ser escola.
Uma vez eu estava assistindo uma palestra e um dos palestrantes dizendo: o Brasil é o lugar que mais tem assassinatos do mundo, a nossa população carcerária só perde para os Estados Unidos, que também é muito grande, o número de corruptos no Brasil é imenso. Todas essas pessoas, minha gente, têm tido a oportunidade de melhorar. Quando lhe é dado um cargo para influenciar uma comunidade, quando lhe é confiado um cargo para você governar, seja o seu bairro, seja a sua casa, ou a cidade, ou o país, é pedido o melhor de você. Então só resta a sua própria responsabilidade em fazer o melhor. Porque o que a gente tem observado? Que muitas vezes no próprio seio familiar falta essa governança. Como é que eu educo meus filhos? Se meu filho traz um lápis da escola que não fui eu que dei, eu pergunto de quem é o lápis? Eu faço ele devolver aquele lápis? Se meu filho briga porque quer o melhor celular, e eu já tive vários alunos, eu sou professora, para quem não me conhece, e eu já tive vários alunos que diziam assim: tia, esse teu celular é peba, viu? Eu dizia: meu pai, é assim mesmo, a tia ganha pouco. Né? E eles tinham um celular melhor do que o meu. E eu ficava imaginando: meu Deus, qual o sacrifício essa mãezinha e esse pai fez para dar esse celular? Então, a educação que a gente leva é a educação que a gente recebe. E somos chamados, na nossa responsabilidade diariamente, para ser Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil não é feito por um presidente, um governador, um vereador, não. Ele é feito pelo povo brasileiro. Então, todos nós, enquanto brasileiros, temos a responsabilidade, a missão, e missão não é algo fácil, de levar o Brasil a uma escala moral melhor a cada dia. Como é que eu faço isso? Melhorando o meu espaço, o meu coração, minha casa. E eu indico, né, quem tiver curiosidade, eu indico essa obra. É uma obra que você começa a ter um olhar diferente, começa a imaginar que a espiritualidade, ela realmente cuida de todas as coisas. Nada, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do Cristo, de Deus. Nada. Embora o nosso entendimento seja muito pequeno, a gente ainda é muito bruto. Nosso material ainda é bruto, a gente precisa ser lapidado para entender os desígnios de Deus. Mas tudo acontece para o nosso melhoramento. Embora a gente não entenda, muitas vezes, embora a gente não aceite, embora a gente questione 24 horas, mas Ele sabe de todas as coisas, porque passamos, por onde passamos, quando passamos, e Ele cuida para que tudo seja para o nosso melhoramento. Certo? Quero agradecer a atenção de todos, né? O pessoal da internet, os encarnados, os desencarnados, né? E quero deixar a bandeira que essa obra trouxe: Deus, Cristo e caridade. Então pense nessas palavras. O que elas trazem para a vida de vocês? Como é que a gente pode colocar o Deus, o Cristo e a caridade no nosso dia a dia? Porque a cada ensinamento que é trazido pela espiritualidade,
é necessário que a gente faça uma revisão. Nós somos escolas, nós estamos numa escola. Nós somos exemplos para os nossos filhos, para os nossos amigos. E a gente não é uma coisa muito boa não, fazer igual a Adriana, a gente não é fluxo e cheiro. Mas se a gente procurar melhorar um pouquinho dentro do nosso ambiente familiar, se a gente procurar deixar uma pessoa que esteve na nossa presença um pouco melhor, já valeu. Já foi importante. Então a nossa missão é isso. Deus, Cristo e caridade. Porque a gente está no Brasil. E o Brasil tem essa missão. Certo? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Andressa vai fazer o encerramento. Então, vamos agradecer a Lucélia, né, pela belíssima explanação e os ensinamentos de hoje.